Então, acabamos indo para a hiperinflação, para moratória, para baixo crescimento, para impostos excessivos. Então, nós vamos manter o que deu certo e vamos corrigir o que está dando errado. E o que está dando errado, inequivocamente, a primeira variável são os gastos públicos, o excesso de gastos públicos. Então, quando as pessoas perguntam, bom, mas e o déficit público, você vai cortar? Eu sempre dizia o seguinte, eu quero zerar o déficit primário. E as estatais? Eu quero vender todas. Ah, mas você não entregou ainda o que você prometeu, você falou que ia zerar. Vocês ficaram 40 anos esburacando, a gente pode ter 1 ano e meio, pelo menos, para tentar trabalhar? Nós desenvolvemos no Brasil a lógica do transgressor. O transgressor é o seguinte, como você manipula o câmbio toda eleição que tem, você tem que andar com 400 bilhões de dólares de reserva para mostrar toda hora, olha, eu tenho, eu sou respeitável, não me especula, não ataca não. Da mesma forma o déficit. Como o Brasil gastou explosivamente ao longo desses anos, saiu de 18% do PIB 40 anos atrás para 45% do PIB no pico do governo Dilma, como foi um total descontrole, a lógica do transgressor é o seguinte, não, vamos controlar o déficit primário, superávit primário. Alguém perguntou para a Alemanha quanto é o superávit primário? Alguém perguntou para os Estados Unidos quanto tem de reserva? Alguém perguntou para o Japão quanto é que está de reserva? Ora, nós não queremos a lógica do transgressor. Uma das coisas que me impressionou quando cheguei a Brasília é como é que nós fomos para o caos de uma forma tão bem monitorada. Tudo aqui está controlado. Você tem metro quadrado por servidor, você sabe exatamente as 138 estatais federais, mais as 250 estatais estaduais, quanto estão gastando, qual é o déficit de cada um. Quer dizer, você vai para o saco de uma forma muito bem monitorada. Você vai... Eu nunca vi ir para a direção errada de uma forma tão responsável. O que nós vamos fazer é o contrário, nós vamos para a direção certa, nós vamos fazer a coisa certa. O monitoramento vai acontecer naturalmente. Na hora que nós começar, por exemplo, nós poderíamos reduzir dramaticamente o déficit esse ano, o déficit primário, como eu falei durante a campanha. Como é que vai ser o déficit? Eu vou tentar zerar, mas eu sei que eu não vou conseguir, não fizemos o orçamento desse ano, já estava tudo carimbado, mas nós vamos tentar. Ora, a cessão onerosa vai dar aí uns 106 bilhões, o nosso déficit é 120 e poucos. Eu poderia ficar com esse recurso para o governo federal e falar assim, ó, quase zeramos o déficit. Agora, o que eu estou construindo para o futuro? Do ponto de vista de parcerias políticas, de aliança, de perceber que estados e municípios estão no mesmo buraco que o governo federal. Quem quebrou foi o governo, em todos os níveis, federal, estadual e municipal. Não é a sociedade brasileira. A sociedade brasileira é vibrante, está querendo ser desamarrada. Tira 1 ou 2 arpões, você vai ver como o Brasil dispara. Agora, o setor público quebrou. O setor público brasileiro quebrou, apesar dos impostos elevados. O setor público brasileiro se endividou em bola de neve, a dívida chega a quase 5 trilhões. Eu falei isso durante a campanha, nós estamos gastando um plano Marshall. O Brasil reconstrói uma Europa, são quase 400 bilhões de reais todo ano, só para pagar juros. O dinheiro que foi feito para reconstruir, que foi gasto para reconstruir França, Inglaterra, Alemanha, no pós-guerra, a Europa inteira foi reconstruída, o Brasil gasta todo esse dinheiro por ano. Eles construíram a Europa em 10 anos. Nós gastamos por ano um plano Marshall. Então, evidentemente, o Brasil foi perdulário, gastou dinheiro demais, se endividou em bola de neve, não controlou os gastos públicos. Nós temos que atacar essa dimensão. Então, o déficit vai ser o melhor possível. Agora, nós vamos fazer a coisa certa. Em vez de fazer a coisa errada, bem reguladinha, não. Vamos, no caso da cessão onerosa, eu, desde que cheguei a Brasília, falei, olha, era o nosso programa, era o programa do presidente Bolsonaro, mais Brasil, menos Brasília. Nós precisamos descentralizar, o dinheiro tem que ir para saúde, saneamento, política. Não votaram no presidente por causa de segurança pública? Não votaram no presidente por causa de saúde, saneamento, segurança pública? O dinheiro tem que ir para estados e municípios, é onde o povo vive. O povo não vive em Brasília. Em Brasília, nós é que viemos aqui de vez em quando, uns para ajudar, uns para atrapalhar, uns para tirar dinheiro. Então, nós temos que descentralizar esses recursos. Então, eu prefiro, da mesma forma que eu disse sobre a Previdência, o que eu prefiro? Ter 1 trilhão para o governo federal e 0 para estados e municípios, ou 900 bilhões, que foi o que acabou acontecendo para
o governo federal, e ter mais 350 bilhões para estados e municípios. Eu prefiro ter um resultado um pouquinho pior e os estados e municípios estarem melhor também. Vale a mesma coisa para a cessão onerosa. Em vez de eu ter os 100 bilhões agora, 106 bilhões, e dizer, olha, quase zeramos o déficit no primeiro ano. Está vendo como fizemos um bom trabalho? Nada disso. Eu prefiro que o déficit seja um pouco maior, o nosso, do governo central, mas estados e municípios compartilhem também da cessão onerosa e possam também começar a reduzir os seus desequilíbrios. E é o que nós vamos fazer também com o Pacto Federativo, que será o próximo passo nosso do ponto de vista de iniciativa. O que acontece? O nosso primeiro semestre, isso é muito importante, foi dedicado à reforma da Previdência. Tudo mais estava andando. Ninguém pode achar que nós não estávamos fazendo as outras coisas. Tanto que saiu o choque da energia barata, a lei da liberdade econômica, vai sair agora o saneamento, fizemos vários acordos comerciais importantes, começamos a abrir a economia brasileira, e não podemos subestimar isso. O Mercosul estava sendo negociado há 8 anos, saiu em alguns meses. A União Econômica Europeia estava parada há 20 anos, saiu em alguns meses. A Previdência não foi aprovada no governo anterior. Quer dizer, se fosse tão fácil, por que não aprovaram no governo anterior? Tinha apoio parlamentar, tinha estudo. Ah, não, mas na hora que ia aprovar teve uma gravação. Ué, por que não mandou antes de fazer o teto? Por que não mandou a reforma? Fizeram o teto, mas não botaram a parede, o teto cai. Tinha que ter mandado a primeira medida, em vez de fazer o teto, tinha que ser fazer a reforma da Previdência. A primeira coisa que nós fizemos foi a reforma da Previdência. Então, não foi assim. Então, é evidente que nós estamos trabalhando duro e estamos fazendo muitas conquistas em relativamente pouco tempo, porque temos o apoio do presidente, de um lado, que está realmente fornecendo um escudo para a equipe econômica avançar, e do Congresso, que está sincronizado na mesma pauta de modernização. O presidente da Câmara de Deputados, presidente do Senado, estão completamente alinhados na agenda de reforma. Tanto o Rodrigo Maia quanto o Alcolumbre estão conosco alinhados, estão conduzindo as reformas. Nós não queremos o protagonismo, nós queremos que o Brasil dê certo. Nós não queremos ficar aparecendo, nós queremos que o Brasil dê certo. E para o Brasil dar certo, você precisa ter essa sincronia. Então, eu vou dar um exemplo. No primeiro semestre, aprovamos, através da Câmara de Deputados, com o protagonismo da Câmara, a reforma da Previdência, que agora está revendo o Senado e, inclusive, botando para dentro estados e municípios, o que é excelente. E, no segundo semestre, nossa ideia é avançar com o Pacto Federativo. Houve uma iniciativa de mandar a reforma tributária antes. A reforma tributária deu uma disparada ali na Câmara, com a proposta do API, do Baleia Rossi. Aí o Senado botou a do Raul rápido, e de novo a nossa iniciativa foi, em vez de ir para o confronto, foi conciliatória. Nós vamos fazer então o seguinte: vamos mandar uma reforma, vamos tentar montar um comitê junto com o governo. Nós temos a nossa reforma pronta. Ela não é a do API, ela é o IVA dual. Nós vamos fazer um IVA federal, a nossa parte nós vamos fazer. Nós vamos juntar PIS, COFINS, IPI, tudo isso, e vamos juntar num imposto só. Agora, nós não podemos avançar da mesma forma que na reforma previdenciária nós não avançamos sobre uma legislação que não é nossa. Quer dizer, quem é que regula numa federação? Quem regula os impostos estaduais e municipais? Os estados e os municípios. Eu não posso avançar, da mesma forma que eu não posso fazer uma reforma previdenciária que se aplique a estados e municípios, mas o Congresso pode. Da mesma forma, na reforma tributária, nós temos que controlar a nossa parte. Então, nós vamos fazer um imposto único federal, que vai ser também um IVA. Logo depois, nós temos... Então, nisso nós vamos fazer junto com... estamos trabalhando praticamente, nós vamos mandar o nosso IVA dual, vamos mandar o IVA, e vamos esperar que estados e municípios acoplem. Da mesma forma que a Previdência está acoplando agora, nós vamos esperar que eles se acoplem à nossa proposta. Já na proposta que está no Senado,
que tem alguns impostos seletivos interessantes, nós vamos também trabalhar junto, vamos mandar os nossos impostos seletivos, muito menos do que os que existem hoje. Nós vamos reduzir dramaticamente esse número de impostos que existe. E queríamos, inclusive, reduzir bastante as alíquotas. Por isso que nós estávamos considerando, inclusive, um imposto sobre transações, porque isso permitiria, em vez de ficar com 25% de IVA, como parece que é a proposta da Câmara, isso podia cair para 15%, 14%. Da mesma forma, o imposto de renda, nós podíamos cair dramaticamente as alíquotas também, se tivermos usando um imposto de transações que simplificaria tudo isso, porque o imposto de transações podia arrecadar aí uns 150 bilhões e te permitir dramaticamente reduzir, inclusive, os encargos trabalhistas. Nós vamos pegar os encargos trabalhistas e puxar de 20% para 13%. E isso compensaria bastante o comércio, lojista, isso tudo, você imagina, você pegar os encargos que estão em 20 e puxar para 13, ou puxar até mesmo para 10, dependendo de como fosse a arrecadação sobre transações. Nós fizemos vários cálculos sobre cumulatividade, e a cumulatividade de 20% de encargo trabalhista é muito mais grave do que a de transações. A transações, numa cadeia de 10 elos, você acaba botando um imposto de 0,4%, você acaba chegando a 4%. E a cumulatividade de 20% sobre a folha de pagamentos chega a 14%. É 3 vezes maior, mais de 3 vezes. Então, isso tudo nós estamos analisando. Evidentemente, quando as pessoas falam em CPMF, o presidente fala, CPMF não, porque realmente não é o CPMF que a gente quer.